O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, reconheceu nesta terça-feira ter cometido um erro ao pedir que escolas filmassem crianças cantando o hino nacional sem autorização dos pais. Em uma mensagem que termina com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O novo comunicado do MEC, obtido pela Jovem Pan, diz, abro aspas, a carta a ser lida foi devidamente revisada a pedido do ministro após reconhecer o equívoco, tendo sido retirado o trecho também utilizado durante o período eleitoral. Fecho aspas. Então foi a própria carta do MEC, o próprio comunicado oficial do MEC, que usou a palavra equívoco, falou em reconhecer o equívoco. O comunicado avisa também que as imagens de alunos e funcionários deverá ser precedida de autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável. Ainda na segunda-feira, o movimento Escola Sem Partido criticou a atitude de Ricardo Vélez Rodrigues de enviar uma carta às escolas contendo slogan de campanha de Jair Bolsonaro. No texto, o movimento diz que não há problema em cantar o hino e filmar as crianças, mas comparou o uso do slogan à postura da gestão petista durante o primeiro governo Lula. Aliás, o Lindbergh Farias foi condenado por improbidade administrativa, se eu não me engano, porque são vários processos lá da gestão dele de Nova Iguaçu, quando ele era prefeito no estado do Rio de Janeiro, por incluir uma logomarca da sua gestão na distribuição de leite. Então, não pode fazer isso, obviamente. Você ocupa um cargo público, você não pode usar qualquer coisa que remeta à campanha eleitoral num comunicado oficial. Outro que foi na mesma linha foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele elogiou o ministro por incentivar estudantes a cantarem o hino nacional, mas condenou a leitura do slogan de campanha de Bolsonaro nas escolas. Felizmente, Augusto, houve uma retratação e eu só faço aqui um destaque ao movimento Escola Sem Partido, que é muito demonizado pela esquerda como um movimento que só criticaria a doutrinação ideológica de esquerda, como um movimento reacionário, direitista, conservador, e tá aí mais uma prova de independência no debate público. A do Escola Sem Partido, que quando viu um ministro citar um slogan de campanha de um candidato que se apresentou como direitista, tá aí, criticou. Agiu coerentemente, né? Porque ficava sob suspeita aos olhos dos esquerdistas aí, né? De querer inverter a mão das coisas, né? Em vez de fazer a propaganda da esquerda, contar a história pelo olhar esquerdista, não, contaria de outra forma. Não, sem partido é sem partido. E é por isso que o ministro pisou na bola. Estão vendo? Os que acham, tem pessoas que acham que se a gente critica, assim, meu Deus do céu, criticar o ministro, como é que pode? Então é traição, traidores da pátria, estão contra o governo, torcem para o PT voltar. Não. Comunista. O próprio ministro reconheceu o erro evidente. Primeiro, não pode usar a imagem de criança sem autorização. Segundo, não faz o menor sentido você colocar um slogan de campanha para as crianças declamarem. Terceiro, o hino nacional, eu estava lembrando hoje do Jornal da Manhã o seguinte, eu cantava o hino nacional aos sábados, antes de estar no antigo grupo escolar, que é o curso básico, primário, né? Pois bem, o ensino fundamental. Agora, as escolas fazem isso, as crianças gostam de cantar, gostam de aprender. É importante aprender a cantar o hino nacional, mas filmar, vigiar, isso é uma bobagem. Da mesma forma que eu acho que o hino nacional é banalizado quando os times de futebol são obrigados a cantar e os jogadores não sabem nem a letra, nem da primeira parte, nada. Eu acho que nas escolas as crianças vão gostar. Quem é que não gosta de cantar o hino nacional? Façam esse ponto. E não com obrigatoriedade, né? Solta uma carta para dizer isso. Por quê? Eu defendo. Porque da mesma forma que eu acho, e digo isso com ênfase, que é importante a garotada aprender a cantar o hino. Eu me lembro que na época em que eu era garoto, vinha na contracapa do caderno escolar a letra do hino. Da mesma forma que eu acho isso importante, eu acho que você não pode
cair num negócio desses aí e esquecer que isso não é prioridade. A situação do ensino fundamental brasileiro é péssima. Os professores são péssimos, os professores ganham mal, muitos não merecem nem o que ganham, de tão despreparados que são. O Lula investiu só em faculdade, com doutores semi-alfabetizados, ou inverteu as coisas, o estudo do avesso. Então tem tanta prioridade a atacar, não é essa questão do hino e, sobretudo, um hino acompanhado por um slogan político. Está errado e ainda bem que reconheceu o erro. José Maria Trindade. Olha, o hino, não há nenhuma discussão sobre cantar o hino ou não, inclusive é obrigatório e já existe um decreto e as pessoas, ninguém canta, ninguém não, mas a maioria das escolas não obedece esse decreto. O hino faz parte, evidentemente, de um dos 4 símbolos nacionais, né? Que é o hino nacional, a bandeira nacional, as armas nacionais, que são os brasões, né? E os selos. Lá a gente aprendia até mais hinos, né, Zé? E na bandeira, e a gente aprendia na escola isso aí. Tem vários hinos, né? O hino da cidade, o hino do estado e o hino nacional, mas o símbolo nacional é o hino nacional brasileiro, isso, né? E além do hino nacional, as armas nacionais e os selos e a bandeira. E como tal, eles são regidos por uma condição especial de execução e exposição. A bandeira nacional não pode ficar hasteada depois das 6 horas, a não ser em condições especiais, desde que tenha iluminação. Se você rasgar uma bandeira ou o símbolo, qualquer símbolo nacional, mesmo o hino, desrespeitar, é contravenção, é um crime, um tipo de crime menor, mas é um tipo de crime. Isso desde 71, o estabelecimento destes símbolos nacionais. Então, quanto à história de cantar o hino nacional nas escolas, não há polêmica. A grande polêmica foi exatamente porque posições assim, elas pregam contra a ideia do próprio governo de escola sem partido, porque além de filmar as crianças cantando o hino e ali perfiladas em sinal de respeito à bandeira e tal, o problema ali é o uso da imagem, né? 2 frases comprometedoras. A primeira é de campanha, a frase de campanha do presidente Jair Bolsonaro, isso lá durante a campanha. E outra é a frase do governo, que é a última estrofe do hino nacional brasileiro, né? Pátria Amada Brasil. Esse é o slogan do governo. E a educação tem que ser uma política de Estado, ou seja, vai além de governos. O ministro reconheceu, ele mudou a carta, ele não pode impor, em nenhum momento houve imposição, apenas a sugestão. A União não tem escolas fundamentais, tem 3 escolas, acho que uma no Rio, outra em São Paulo. Não é, a Constituição não dá à União a competência de ter escolas no ensino fundamental. E a União não contrata professores fundamentais, e isso é criticado por alguns setores da educação. Outros não, dizem que isso deve ficar mesmo a cargo do município e do Estado. Mas essa polêmica toda mostra que havia, ou há ainda, né, um projeto no governo de mostrar o que é a escola atual, o que é a escola do governo Bolsonaro, o que era antigamente, quando se trata de disciplina e tal. É tanto que estas imagens estariam direcionadas à SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Me disseram que o ministro Vélez convenceu o presidente Jair Bolsonaro a fazer esse projeto, e a SECOM achou uma boa ideia de divulgar imagens de crianças cantando o hino, perfilados ali de frente à bandeira do Brasil. Mas isso já está desfeito, as imagens podem ainda ser enviadas, mas foi uma barbeiragem, inclusive de comunicação, porque as pessoas estão aproveitando do momento para mandar à SECOM e à Presidência da República, ao Ministério, imagens das escolas caindo aos pedaços em todo o país. Repito, isso não é uma função da União. O ensino fundamental é função do Estado e do município.
E nessa terça, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, falou em comissão do Senado. Meia hora após o início da audiência pública, representantes da UBS começaram a protestar no plenário. O senador Dário Berger, presidente da comissão, pediu ordem por 3 vezes antes de a situação se acalmar. Vamos conter os ânimos ou vou pedir para esvaziar o plenário. Imagino que temos educação suficiente, disse ele. A TV Senado não mostra as pessoas que protestaram. Só podemos ouvir o barulho da confusão. Solta aí, Robson. Por favor, eu estabeleci o critério no início da nossa discussão. Eu estabeleci os critérios no início da nossa reunião, do início da nossa sessão, mencionando que não seria permitido manifestação. Portanto, ou nós vamos conter os ânimos, ou então vou pedir para esvaziar o plenário e vamos ouvir o ministro apenas com os parlamentares presentes. Eu imagino que nós tenhamos educação suficiente para poder ouvir a bom termo a maior autoridade em educação do país, que é o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Então, amainados os ânimos, retorno a palavra a Vossa Excelência. Tá aí a imagem para quem assistiu pelo YouTube em jp.com.br/pingo, sempre lembrando que o nosso programa é transmitido com imagens por lá. E a esquerda criticou fortemente essa história do hino nas escolas. A eles uma lembrança. Em 2009, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente em exercício, José Alencar, assinaram uma lei que tornava obrigatória a execução semanal do hino nacional em escolas públicas e privadas do ensino fundamental. Aí, Augusto, até eles fizeram isso. Era semanal, né? Era semanal, não era É evidente que tem de cantar o hino. Eu vou aproveitar para responder não só a esquerda, como o pessoal que já começa a querer confundir as coisas. E não custa lembrar o seguinte: quem reconheceu que foi um equívoco foi o ministro. Ele próprio disse que está errado você obrigar as crianças a filmar crianças que devem ser obrigadas a cantar o hino sem autorização dos pais, a filmagem, né? E retirou o slogan. E retirar o slogan. Ele disse, não é a gente que está dizendo, nós estamos concordando com o ministro. É claro, estamos falando aqui de novo, desenhando. Nós estamos falando que nós cantávamos o hino quando estava. Eu também, e é para cantar, tudo bem, ninguém está discutindo isso. O que se está discutindo é o que o ministro reconheceu como erro. Então, quem estiver insatisfeito com a crítica feita a isso aqui, dirija-se ao ministro. Ele que afirmou que foi um equívoco. Exatamente. Aliás, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues deu umas declarações já polêmicas, né? Tinha dito que o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião, ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Essa foi uma declaração do ministro Ricardo Vélez. E, aliás, hoje a Advocacia Geral da União pediu o arquivamento de interpelação apresentada ao STF contra o ministro Ricardo Vélez para que explicasse essa declaração de que o brasileiro viajando é um canibal. A AGU argumentou que ele não poderia ser processado por calúnia, difamação ou injúria porque não falava de uma pessoa específica, mas de forma genérica quando falava sobre a necessidade de oferecer educação moral e cívica aos alunos brasileiros. Abro aspas aqui para a AGU. Resta evidente o caráter genérico da exposição realizada pelo senhor ministro de Estado da Educação em entrevista concedida a periódico, tendo em vista que não se referiu ao interpelante e nem a qualquer sujeito determinado ou concretamente determinável. Fecho aspas. É bom só, e obviamente a gente precisa registrar que o ministro Ricardo Vélez tome mais cuidado com esse tipo de declaração, com esse tipo de atitude. Hoje, felizmente, ele se retratou. Diga aí, Zé Maria. Foram confusões criadas por ele mesmo, né? Exatamente. E Augusto, eu disse na primeira fala de que o hino seria obrigatório uma vez por semana, ninguém questiona e não há nenhuma fiscalização sobre isso, mas isso aí realmente não é muito importante porque já existe, muitas escolas cantam e hasteiam uma bandeira toda quarta-feira, enfim,
Isso existe, isso já existe. A novidade é essa história mesmo de filmar, e tudo indica que haveria uma publicidade em cima disso, né, da situação das escolas e tal, e nada mais do que isso. E o ministro reconheceu que exagerou, e a Procuradoria-Geral da República deu prazo para o ministro explicar essa história do slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, sendo enviado para as escolas. Isso realmente está errado e é preciso separar uma coisa. E nada mais do que isso. Eu acho que existe uma grande importância em declarações e posições de ministros que, depois de explicar, a gente vê que não há nenhum crime nisso, até porque ele não obrigou ninguém, não mandou nenhuma peça publicitária, não gastou dinheiro público para pedir com essas verbas. Então há um certo exagero. A oposição está levando esse assunto para a Justiça, isso vai para a Justiça. A Procuradoria-Geral, como eu disse, está pedindo explicações, e é guerra política que está a todo momento aí, né? Exatamente, só bom frisar, porque eu lembrei o caso do Lindbergh na prefeitura de Nova Iguaçu, que ali era distribuição de leite, quer dizer, ali havia um gasto público. Aqui foi um comunicado do ministro. É um erro, ele reconheceu, mas são situações obviamente diferentes. O Lindbergh foi condenado naquele caso, vamos ver se vai render algum problema maior para o ministro, mas certamente parece ser um caso menor, menos grave.